Fala família, tudo bem com vocês? O que significa esse símbolo aqui? Esse que está na tela. No vídeo da semana passada nós falamos que ele é um símbolo que mostra o sentido do disco. Não é isso? Então vamos lá que eu vou explicar um pouco melhor sobre esse símbolo, porque eu também acabei agora aprendendo mais por causa de uma falha no passado, que não é culpa minha, mas vou explicar agora. Então não perca e assista esse vídeo até o fim que vocês vão entender o que aconteceu. No vídeo da semana passada, nós estávamos falando sobre a posição do disco. Você pode usar o disco nesse lado, na esmerilhadeira, ou desse lado. Bom, como nós falamos no vídeo, os fabricantes de disco dizem que você pode utilizar tanto desse lado quanto desse lado. Porém, alguns anos atrás, eu participei de um treinamento de uma grande fabricante de ferramentas, que também fabrica disco, e o técnico deles estava dando essa palestra e nos ensinando que esse símbolo aqui, esse que está na tela, é um símbolo que mostra o sentido do disco. Isso, quando tem esse símbolo, há um sentido para o disco. Então, você não vai duvidar daquilo que você está aprendendo por um técnico qualificado por uma grande marca. Até aí, tudo bem. O que acontece é que eu aprendi assim e por anos e anos eu utilizo dessa forma. Nunca aconteceu acidente, nunca aconteceu nada comigo com esses discos. Então eu sempre obedeci isso que eu aprendi nessa palestra. E fiz aquele vídeo para ensinar, porque é uma grande repercussão sobre que lado que se pode pôr o disco. Disco abrasivo tem sentido ou não? No último vídeo, um dos inscritos do canal colocou assim: Fábio, não tem como, na hora da fabricação, controlar o sentido dos polímeros. Não tem como controlar. Então, na verdade, o disco abrasivo não tem sentido. Quando eu vi esse comentário, eu pensei, poxa, será que não é só mais um comentário? Mas aí nós recebemos 3 comentários nesse vídeo, onde falaram assim: Fábio, esse daí não é um símbolo de sentido do disco abrasivo, e sim uma sigla de segurança que se chama OSA, que é segurança de disco. Aí eu falei, poxa vida, pera um pouquinho. Inclusive dois deles colocaram até o link. Eu falei, então pera um pouquinho, vamos pesquisar para ver, porque até então eu não aprendi isso. Tanto que eu não sabia o que significava, que essa sigla se chamava OSA. E aí eu fui pesquisar. Quando eu fui pesquisar, realmente esse aqui, ele é um símbolo de segurança. Significa que o disco passa por criteriosa análise para ver se ele pode receber essa sigla. Essa sigla quer dizer que o disco é bom, que o disco tem qualidade, tanto que esse aqui mesmo, ó, da EMI, ó, Made in Europa, é um disco de qualidade, tanto que já fizemos testes aqui, ele atura muito mais do que os demais discos, e é um disco que é rastreável. Então a OSA é uma organização de segurança. Eu achei muito interessante isso, e realmente não é a simbologia de sentido de disco. Mas poxa, Fábio, então você falou errado no vídeo anterior. Sim, mas eu errei e vou explicar para vocês que coisa interessante, que um erro daquele técnico que nos ensinou assim e acabou conciliando que deu certo. Vamos lá, olha que interessante. Olha na tela essa simbologia. Tá vendo? O O, beleza, até aí tudo bem. Como nós aprendemos, o técnico nos disse o seguinte: tá vendo o S? Tá vendo que ele tá aí entre colchetes, mas o colchetes aí tá ao contrário, né? Nessa imagem. E ele tá dando ênfase para o S, tá vendo? Então o cara explicou pra gente que esse S quer dizer sentido. Do lado, vocês estão vendo que o A do OSA parece uma setinha? E ainda tá vendo que tem uma seta, como se fosse uma seta mostrando a indicação do sentido do disco? Foi assim que nos foi passado naquela palestra. Tanto eu quanto muitas pessoas que estavam ali ouviram aquilo. E é óbvio que você acredita. O técnico é treinado para isso, para estar te ensinando sobre aquilo. E ele disse o quê? Que por isso que o S está sublinhado, porque ele quer dizer sentido, e a seta é o sentido do disco. Até então eu sempre utilizei assim, nunca aconteceu nada de errado. Porém, o que acontece é o seguinte: ele também ressaltou, que eu não falei nesse vídeo, que eu aprendi, o seguinte: você pode sim utilizar, liguei em diversas empresas de disco abrasivo para saber se tem lado ou não. Por isso que nós temos que ter conhecimento, buscar, porque nós não sabemos tudo na vida. E todos me falaram que você pode pôr o disco desse lado ou desse lado, sem problema. Mas aí é que tá. Na época, ele disse que todo disco que tem essa simbologia, o disco metálico, tá vendo esse disco metálico, que ele serve tanto para reforçar o disco quanto para você dar o aperto na porca, essa flange fica pro lado da porca de aperto, assim. Então vocês estão vendo que acaba conciliando que o símbolo que está dizendo para você então virar ele ao contrário, dá certinho, porque olha onde está o disco. Então se o disco de metálico tem que ficar para cima, significa tá certo, então esse disco tem que ficar nessa posição. Mas e os demais? Olha onde está a flange.
onde esse disco, esse aro metálico, tá onde está as informações. Então, colocar assim não seria legal, teria que ser assim. Por que desse anelzinho também? Vamos lá. Muita gente ainda tem aquela dúvida. Poxa, não, eu coloco para baixo, coloco para cima. Esse anel, ele serve como uma arruela, igual uma porca. Você já colocou num parafuso, uma porca? Você não tinha arruela e você colocou. Pode notar quando você aperta, ele come o metal, ele arranha o material onde está sendo apertado. Fica ruim depois para soltar. Aí você vai lá e coloca uma arruela. A arruela facilita tanto o aperto quanto o desaperto. Então, esse anel aqui, as empresas colocam aqui exatamente para facilitar na hora de você desrosquear. Quando você vai tirar, ele não deixa que esse metal da porca de aperto fique raspando no abrasivo, travando, prejudicando na hora tanto do aperto quanto do desaperto. Geralmente mais no desaperto. Às vezes o disco dá aquela travada. Isso já aconteceu comigo, com certeza. Se você usa esmerilhadeira, também já aconteceu com você. Então esse disco aqui é como se fosse uma arruela, para facilitar para você soltar. Por isso, então acabou conciliando, olha que interessante isso. Que o que aquele cara nos falou acabou coincidindo com as arruelas. Então eu acabei indo pesquisar e encontrei vários discos como esse da M, onde essa flange, esse anel metálico está desse lado, que acabou conciliando em dar certo essa história do símbolo da OSA acabar sendo um símbolo de sentido, mas não é um símbolo de sentido, é um símbolo de qualidade. Olha aí na tela esses discos. Ó, encontrei várias marcas aonde realmente esse anel está para o lado de dentro, o anel metálico. Porém, família, também encontrei vários discos com o símbolo OSA que também tem a flange para o lado de fora, fazendo com que isso então não seja uma teoria tão relativamente certa sobre a posição do disco. Também lembrando que um dos comentários foi que não há um controle exato de como controlar esses polímeros na fabricação, então realmente usar de um lado ou de outro não há problema. Entrei em contato com a M e eles falaram: Fábio, não tem problema, nossos discos podem ser utilizados dos dois lados sim, sem risco à segurança, que é o mais importante. Então, meus queridos, eu fiz esse vídeo só para tirar essa dúvida, porque tanto eu aprendi com isso, quanto também quero passar sempre conhecimento para vocês. Afinal de contas, nós não sabemos tudo na vida. E aquela informação que nos foi passada acabou conciliando, dando até certo com essa simbologia, mas não é de sentido. Vou deixar o site, vocês vão ver que interessante. Fala sobre a qualidade dos discos, que eles rastreiam. Então, esses fabricantes que tem essa simbologia OSA, eles são certificados, quer dizer, tem uma maior qualidade os seus discos. Então, família, valeu, aprendi mais essa. Quero agradecer aí os inscritos que escreveram embaixo que realmente esse símbolo era de uma organização de segurança. Parabéns, é assim que eu quero aqui no canal, que cada vez mais tenhamos conhecimento. Então, se tem alguma coisa que você duvidou, e é saudável duvidar, pesquisem, para que assim, cada dia mais você tenha mais conhecimento e aprenda o modo correto. Sendo assim, não há problema de um lado ou de outro. O mais legal, então, é sempre deixar essa flange para cima para não travar a porca no aperto. Não se preocupem. Para finalizar o vídeo, tivemos um comentário também, porque temos vários comentários no canal, tem pessoas que se agradam, tem pessoas que não se agradam, não tem problema. O importante é aprendermos e passar o conhecimento certo. Teve um inscrito que escreveu assim, só para a gente finalizar o vídeo: isso é desinformação, porque é lógico que aonde está pintado o disco é para o lado de dentro, porque quando o disco estoura, a tinta faz com que os pedaços vão para dentro da proteção e nunca para fora. Se você colocar para fora, a tinta faz com que a hora que o disco estoura, vai pedaço para todo lado para fora. Isso não é uma verdade, até porque a tinta não segura nada disso. Isso aqui é apenas, a tinta é só para informação e colocar a marca no disco, colocar os dados de segurança, o que pede aqui de equipamento de proteção para você. Então, essa tinta aqui não vai segurar o disco, isso aqui não vai fazer absolutamente nada. O que vai te proteger é isso aqui, ó, proteção na esmerilhadeira. Sempre utilize com proteção e nunca cortar na reta do disco para o lado sem proteção. Não esqueçam disso. É isso que vai te proteger, não é uma tinta. Se fosse assim, as empresas automobilísticas já teriam criado uma tinta que ia proteger mais o motorista numa colisão, né? A tinta não vai fazer nada disso. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos cada vez mais aprender e eu quero sim, família, participem sim, deixe os comentários abaixo. Sempre que possível estou lendo sim a todos os comentários e assim que possível também respondendo. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.